E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Thiago, estamos em mais uma aula no nosso curso. E na aula passada a gente aprendeu sobre o Spin Selling, essa metodologia de vendas fantástica. O Spin Selling é uma metodologia de vendas criada por Neil Rackham e que envolveu mais de 35 mil transações de venda. Ou seja, ele e a equipe dele avaliaram mais de 35 mil transações de vendas que aconteceram em mais de 20 países. Ele descobriu o quê? Ele descobriu que existe um padrão entre os melhores vendedores. Ou seja, qual é esse padrão, Thiago? Esses vendedores usavam perguntas e essas perguntas seguem uma sequência lógica no qual ele chamou de spin. Ele descobriu também em suas pesquisas que perguntas convencem mais que qualquer outra forma de convencimento verbal. E hoje a gente vai trabalhar o quê? As perguntas do Spin Selling, que são perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade de solução. Perguntas de situação. Elas acontecem no início de uma venda e ela tem como objetivo o quê? Reunir fatos e dados históricos ou informações. Ela é utilizada para levar até perguntas de problema. Eu até tenho um exemplo aqui. O vendedor faz uma pergunta de situação para o seu cliente. Qual máquina você utiliza na sua empresa? O comprador responde, uma máquina QTEC. O vendedor faz uma pergunta de problema. Qual a dificuldade você tem em operar essa máquina? Então você observou que perguntas de situação elas levam a perguntas de problema. Então elas são utilizadas para entender o cenário ali daquele cliente, obter informações. No caso aqui do exemplo, ele queria saber qual máquina o cliente usava, porque ele sabendo a máquina que o cliente usava, ele poderia fazer uma pergunta de problema coerente com aquela máquina. Então digamos, entre aspas, que essa máquina é QTEC, ele já soubesse que essa máquina era difícil de ser usada. Então, através de uma pergunta de situação, ele conseguiu chegar a uma pergunta de problema coerente. Eu coloquei mais alguns exemplos aqui, eu vou citar um, no qual seria também uma pergunta de situação. Qual equipamento você está utilizando atualmente? Quanto tempo você o tem? Quantas pessoas utilizam? E ele descobriu também nas suas pesquisas que muitas perguntas de situação aborrecem as pessoas. Então, pessoal, cuidado com as perguntas de situação. Use perguntas de situação, como eu disse, de forma coerente para chegar até perguntas de problema. E ele descobriu também que quanto menor a experiência do vendedor, ou seja, quanto menos experiente ele usa muitas perguntas de situação. Agora a gente vai trabalhar sobre perguntas de problemas. O que são perguntas de problema? Ela tem como objetivo investigar problemas, insatisfações ou dificuldades, revelando necessidades implícitas. Lembra na aula passada que a gente aprendeu? Na aula sobre necessidades em vendas, no qual a gente aprendeu a diferença entre necessidades implícitas e necessidades explícitas. Então, as perguntas de problema têm como objetivo revelar necessidades implícitas, que são revelações de insatisfação, revelações de alguma dificuldade. E um exemplo seria: sua máquina atual é difícil de usar? Você tem problemas de qualidade? Ele descobriu também que perguntas de problema estão totalmente ligadas ao sucesso de vendas simples, ou seja, vendas pequenas ou vendas simples. Lembra na aula que a gente estudou a diferença entre vendas simples e vendas complexas? Então, ele descobriu que quanto mais perguntas de problema numa venda simples o vendedor fazia, mais sucesso ele tinha. E que vendedores experientes usam muito esse tipo de pergunta, que é a pergunta de problema. Agora a gente vai trabalhar o quê? A pergunta de implicação. O que é a pergunta de implicação? A pergunta de implicação tem como objetivo tornar os problemas maiores, ou seja, através de perguntas de problema a gente tem revelações de necessidades implícitas, que são revelações de dificuldades ou imperfeição. Então, no momento que o cliente revela essa dificuldade ou revela essa imperfeição que ele tem, o que a gente faz? A gente implica esse problema, fazendo o quê? O tornando maior. O tornando maior, ou seja, implicando esse problema, a gente gera o quê? Senso de urgência. Lembra na aula que a gente estudou na matriz de implicação? Ou seja, que a gente viu que no momento que a gente implica um problema, a gente gera um senso de urgência. E ele tem como finalidade também gerar valor e transformar necessidades implícitas em necessidades explícitas, que são o quê? Expressões de vontade. Eu preciso, eu quero. E um exemplo de
perguntas de implicação são: se seus vendedores não batem as metas, qual impacto isso tem no seu faturamento? Se essa máquina é difícil de usar, qual impacto tem na sua produção? E uma das descobertas do Neil, que as perguntas de implicação estão totalmente ligadas a sucesso de vendas complexas ou vendas grandes. Então, ele observando as vendas, ele viu que quanto mais perguntas de implicação se faziam em vendas grandes, ou seja, vendas maiores com valor econômico maior, mais sucesso elas tinham para o fechamento. E que as perguntas de implicação, elas contribuem muito para quê? Para a geração de valor. Lembra na aula que a gente estudou sobre as necessidades em vendas, no qual a gente viu o exemplo do vendedor de panelas que vende panelas a R$6.000, ou seja, aí a gente viu a matemática da equação de valor. Então, quanto mais implicações a gente faz, mais a nossa balança pende para comprar o nosso produto ou o nosso serviço. E que também é uma pergunta fantástica, que são as perguntas de necessidade de solução. Lembra que eu falei para vocês que o SPIN é uma metodologia no qual o vendedor ele não vende, mas sim faz o cliente comprar? Por quê? Ele descobriu que as sequências de pergunta, e principalmente a pergunta de necessidade de solução, faz com que o cliente venda para ele mesmo. Ou seja, ele gera consciência do problema dele, ele percebe que o quanto o problema dele é grande e ele mesmo vende para ele mesmo. Como? Através de perguntas de necessidade de solução. Uma das vantagens das perguntas de necessidade de solução, que são perguntas positivas, que levam o foco do cliente para a solução e que transforma também necessidades implícitas em necessidades explícitas. O cliente, através de perguntas de necessidade de solução, ele declara: eu quero, eu preciso, que são o quê? Expressões de necessidades explícitas. E um dos exemplos são: se sua empresa aumentasse as vendas em 20%, como isso o ajudaria? Quais os benefícios você vê em uma máquina mais rápida? E nas pesquisas do Neil ele descobriu o quê? Que perguntas de necessidade de solução reduz e muito, mas muito mesmo, as objeções em vendas. E objeção ele é algo muito comum em vendas e você pode perder uma venda num estralar de dedos por uma objeção maltratada. Então, usem perguntas de necessidade de solução que vocês vão reduzir o máximo as objeções. E aumenta também a aceitação da solução. E aqui a gente vê o método Spin Selling na sua totalidade. E esse aqui é uma figura no qual eu retirei do próprio livro. O livro chama Spin Selling. O autor é o Neil Rakan, no qual eu estou citando ele aqui nessa aula. Olha só que interessante, olha como segue a estrutura das perguntas do Spin. O vendedor usa perguntas de situação para estabelecer um contexto que leve a perguntas de problema, de modo que o comprador revele necessidades implícitas que são desenvolvidas por perguntas de implicação, que faz o comprador sentir o problema mais grave, mais agudo, levando a perguntas de necessidade de solução, de modo que o comprador expresse necessidades explícitas e depois disso permitindo que o vendedor mostre os seus benefícios. Lembra da aula que a gente viu sobre o Spin Selling? Que o Spin Selling é uma metodologia de vendas consultiva no qual o produto não está no topo da venda, mas sim no final da venda, e que o topo da venda são as pessoas e as necessidades das pessoas, no qual ele vai desenvolver essa investigação através de perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução. Então, pessoal, esse é o Spin Selling e espero vocês na próxima aula. Abraços e até mais!